Bem-vindo à lição 13, Introdução a Generics. A versão 5 de Java trouxe grandes avanços na programação. Inclui extensões significantes à sintaxe da linguagem. A mais visível delas foi a adição de generics. Nesta lição, iremos conhecer os conceitos básicos relacionados a generics. Ao final desta lição, o estudante será capaz de enumerar os benefícios de generics, declarar classes utilizando generics, utilizar generics limitados, declarar métodos utilizando generics, usar coleções Java com generics. Um dos maiores problemas na linguagem Java é a necessidade constante de fazer um casting em expressões para tipos de dados mais específicos do que seus tipos estáticos. O caching é um perigo em potencial para gerar um class cast exception. Ele também torna nossos códigos mais poluídos e, portanto, menos legíveis. Além disso, o caching efetivamente destrói os benefícios de uma linguagem com os tipos fortemente definidos, uma vez que anula a segurança trazida pela checagem embutida de tipos. O principal objetivo da adição de generics é solucionar o problema de casting. Tipos genéricos permite que uma única classe trabalhe com uma grande variedade de tipos. Eles são uma forma natural de se eliminar a necessidade de casting. Primeiro, iremos considerar um objeto ArrayList e ver como os tipos generics ajudariam a melhorar o nosso código. Um objeto ArrayList possui a capacidade de armazenar elementos de qualquer tipo de referência em uma coleção de objetos. Uma instância de ArrayList, entretanto, sempre força a realizar um casting nos objetos que recuperamos na coleção. Por exemplo, string, myString, caching de string, myArrayList.get 0. Uma versão utilizando generics da classe ArrayList foi desenvolvida para trabalhar nativamente com qualquer tipo de classe. Ao mesmo tempo, ela também preserva os benefícios da checagem de tipos. Poderíamos eliminar a necessidade de casting no elemento que obtemos da coleção e ter a seguinte linha de instrução: string myString igual myArrayList.get 0. Embora o casting já tenha sido removido, isto não significa que possamos atribuir qualquer tipo ao valor de retorno do método get e eliminar o casting também. Ao atribuir outra coisa que não uma string à saída do método get, obteremos um erro de equiparação de tipos em tempo de compilação. Passaremos agora para o NetBeans. Observe o seguinte exemplo. O nome da classe é seguido por um par de sinais menor que e maior que, envolvendo uma letra maiúscula A. Isto é chamado de um parâmetro de tipo. O uso destes sinais indicam que a classe declarada é uma classe que utiliza generics. Essa declaração especifica que o atributo data é de um tipo generic e depende do tipo de dado com que o objeto BasicGeneric for desenvolvido para trabalhar. Quando declarar uma instância da classe, deve ser especificada a referência ao tipo com que se deseja trabalhar. Por exemplo, observe a seguinte linha de instrução: BasicGeneric string. String entre os sinais menor que e maior que especifica que essa instância da classe irá trabalhar com variáveis do tipo string. Poderíamos trabalhar com qualquer outro tipo, então a linha de instrução ficaria BasicGeneric, sinal de menor, integer, sinal de maior. Consideraremos a declaração do método getData. O método getData retorna um valor do tipo A, que é o tipo genérico. Isso significa que o método terá um tipo de dado em tempo de execução, ou mesmo em tempo de compilação. Depois de declarar um objeto do tipo
Basic Generic, A será preso a um determinado tipo de dado específico, e essa instância atuará como se tivesse sido declarada para ter este tipo de dado específico. Executamos esta classe e, como resultado, teremos a classe do tipo string e a classe do tipo integer. Uma limitação de generics é que eles são restritos a tipos de referência, ou seja, objetos, e não funcionarão com os tipos primitivos. Por exemplo, a seguinte instrução seria completamente ilegal, uma vez que int é um tipo de dado primitivo. Teremos que encapsular os tipos primitivos primeiro, antes de utilizá-los como argumentos a generics. Para compilar códigos-fonte Java com generics utilizando a JDK versão 1.5.0, você é obrigado a utilizar a seguinte sintaxe: javac -version -source 1.5 -sourcepath, o caminho da sua classe, -d, classes, o pacote e a classe que você deseja compilar. No exemplo mostrado anteriormente, os parâmetros de tipo da classe Basic Generic podem ser de qualquer tipo de dado de referência. Há casos, entretanto, aonde queremos restringir os tipos em potencial utilizados em instanciações de uma classe do tipo generics. Java permite limitar o conjunto de possíveis tipos utilizados como argumento na instanciação de classes deste tipo para um conjunto de subtipos de um determinado tipo amarrado à classe. Para limitar as instanciações de tipo de uma classe, podemos utilizar a palavra-chave extends, seguida pela classe que limita, o tipo generics, como parte de um parâmetro de tipo. Utilizar generics limitados nos dá um adicional, que é a checagem estática de tipos. Como resultado, temos a garantia que toda instanciação de um tipo generics respeita os limites que atribuímos a ele. Uma vez que asseguramos que toda instância de tipo é uma subclasse do limite atribuído, podemos chamar de forma segura qualquer método encontrado no tipo estático do objeto. Se não tivéssemos colocado nenhum limite explícito no parâmetro, o limite default seria object. Além de declarar classe generics, também podemos declarar métodos generics. Estes métodos são chamados polimórficos e são definidos para serem métodos parametrizados pelo tipo. Parametrizar métodos é útil quando queremos realizar tarefas, onde as dependências de tipo entre argumentos e o valor de retorno são generics, mas não depende de nenhuma informação do tipo da classe e mudará a cada chamada ao método. Java também utiliza um mecanismo de inferência de tipos para inferir automaticamente os tipos dos métodos polimórficos, baseado no tipo dos argumentos. Isto diminui o excesso de palavras e a complexidade nas invocações dos métodos. Já vimos anteriormente alguns métodos da interface collection. Entretanto, estes métodos são equivalentes àqueles vistos anteriormente. Add insere o elemento específico nessa coleção. Clear remove todos os elementos desta coleção. Remove remove uma única instância de objeto desta coleção. Contains retorna verdadeiro se essa coleção contém determinado object. Exempt retorna true se esta coleção não contém nenhum objeto ou elemento. Size retorna o número de elementos nesta coleção. Iterator retorna um iterator que nos permite acessar elementos da coleção. Equals retorna true se o objeto é igual a essa coleção. Hashcode retorna o valor do hashcode para essa coleção, mesmo os objetos ou coleções que contêm o mesmo valor de hashcode.
Passaremos agora para o NetBeans. Observe a seguinte coleção. Incluímos primeiramente 2 objetos do tipo integer, em seguida um objeto do tipo string, e tentamos aplicar o método collections.sort. Isto causará um erro em tempo de execução, pelo simples motivo que Java não tem como ordenar uma string juntamente com 2 objetos inteiros. Não existe uma forma de comparativo entre eles. Agora iremos refazer este exemplo. Utilizamos desta vez, para a coleção, o tipo generics integer, ou seja, dizemos que esta coleção só aceita exclusivamente objetos do tipo integer. O resultado acontecerá um erro de compilação na linha 8, ou seja, o generics bloqueia os elementos estranhos à lista, não permitindo que esta tenha elementos diversos, fora do especificado. Nesta lição vimos por que generics, declarando classe utilizando generics, generics limitados, declarando método utilizando generics, generics e coleções. Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa: Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas, DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudium e CNBB.